O informativo TV Caravelas começa agora. Um homem de 33 anos ficou ferido em um acidente envolvendo um caminhão e 2 carros em um trecho da faixa contínua na BR-381, entre os municípios de Ipatinga e Santana do Paraíso. O caminhoneiro disse que foi surpreendido por um dos carros na contramão. Com o impacto, pedaços do veículo ficaram espalhados pela pista. O acidente foi na noite de ontem e a Polícia Rodoviária Federal esteve no local. As causas vão ser investigadas. O motorista de um dos veículos sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital. O caminhoneiro e os ocupantes do outro carro não ficaram feridos. Está autorizado pelo Congresso Nacional a intervenção federal no Rio de Janeiro. Agora, a segurança pública no estado vai ficar nas mãos de um general do Exército. O Senado aprovou o decreto de intervenção no estado menos de 24 horas depois de sua votação na Câmara. Item 1 da pauta, projeto de decreto legislativo número 4. Logo no início da sessão, o presidente Eunício Oliveira rejeitou as questões de ordem que contestavam o decreto. O relator da matéria, senador Eduardo Lopes, que é do Rio de Janeiro, disse que a intervenção só deve ser feita quando o governo local perde o controle, o que é o caso do Rio de Janeiro. No momento que nós vemos ladrões assaltando carrinho de cachorro-quente com fuzil, isso mostra que a situação realmente é grave. Os senadores que votaram contra o decreto questionaram a falta de definição no texto quanto ao planejamento para a intervenção. Isso, minha gente, é absoluta improvisação. Ninguém toma uma medida relevante, excepcional, extraordinária e de exceção como essa sem ter um mínimo de planejamento. Um governo desmoralizado, que viu que não tinha votos para a reforma da Previdência, que não tem um candidato a presidente da República, que usa da pior forma possível as Forças Armadas e o medo da população para tentar se salvar politicamente. O Exército poderá sair matando bandidos e, sobretudo, suspeitos de bandidos em toda a cidade, sobretudo nas favelas, caracterizando-se como um matador de pobres, de negros, de discriminados, uma espécie moderna de força nazista. O argumento dos senadores que defenderam o projeto foi de que a situação no estado fluminense exige a medida extrema. O próprio governador atual se disse incapacitado de resolver a situação do Rio de Janeiro. Ora, se o governador diz que não tem competência, não tem capacidade, é preciso que alguém intervenha. Intervenção não acontece, como dizem os opositores, para massacrar os pobres, os movimentos sociais. Ao contrário, é o que pode apoiá-los nesse momento, é o que pode libertar comunidades inteiras. Não há o que se fazer hoje no Senado Federal a não ser aprovar o decreto presidencial. Qualquer posição contrária é naturalmente embate político, não é defesa efetiva da população do Rio de Janeiro. Pouco antes da meia-noite, o resultado. Aprovada pelos senadores, a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro por 55 votos a favor e 13 contra. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou a criação de uma política pública voltada para crime contra animais. É o Sistema de Proteção Animal, que vai contar, inclusive, com uma delegacia eletrônica de proteção aos bichinhos. No Brasil, são 30 milhões de cães e gatos abandonados nas ruas. Uma população muito vulnerável a maus tratos.
Só no Distrito Federal, 66 ocorrências de crueldade contra animais foram registradas entre janeiro e junho de 2017, aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2016. Uma realidade triste que Sandra conhece bem. Ela acolhe em casa animais resgatados, todos vítimas de maus tratos. Os bichinhos chegam até aqui nas mãos de protetores independentes que tiram dinheiro até de onde não tem para salvar a vida desses pequenos. E sabem qual é o caso mais grave? É o da Melissa, uma cadelinha que foi encontrada no lixo e que foi resgatada pela Sandra, a administradora do lar temporário. Sandra, como é que foi o caso da Melissa? A Melissa, ela é um cão que ela foi encontrado, né? Ela foi abandonada, não se sabe se foi atropelamento ou se foi uma agressão. Mas a Melissa, ela foi encontrada ela tinha uma fístula no crânio. E ela estava muito desnutrida, com erliquiose, com a doença do carrapato, estava muito debilitada. Melissa passou um bom tempo hospitalizada, onde foi diagnosticada que ela tem um lado esquerdo todo paralisado. E nisso a Melissa não consegue andar, a Melissa ela depende de fralda e depende de mim 24 horas, porque ela não consegue se alimentar sozinha, tem que fazer alimentação forçada. A água também tem que ser forçada. É um cuidado especial. Ela é um cão especial. Esta outra protetora animal confirma que casos de crueldade, como o da cadelinha Melissa, infelizmente são comuns. Isso porque, embora exista uma lei punindo o abandono ou a crueldade contra animais, a pena é baixíssima e ainda pode ser revertida em cesta básica. Valéria acredita que a solução para tanto descaso contra os animais seria a criação de uma política pública de castração. Esse abandono sempre teve, e a raiz do abandono é a superpopulação de animais domésticos. Não há lares para todo mundo. Uma fêmea tem cio, uma cachorra tem cio a cada 6 meses. Se for pensar que a cada 6 meses ela tem, em média, 6 filhotes e que, se metade desses filhotes forem fêmeas, em 8, 10 meses, esses filhotes, as fêmeas já estarão aptas a se reproduzir também. Então precisa uma política de controle populacional através da cirurgia, através da esterilização desses animais. Segundo ela, a cultura e a lei no Brasil em relação ao reconhecimento dos direitos dos animais vem evoluindo, mas muito lentamente. As pessoas estão ficando mais cientes de que existe uma legislação que protege os animais, que os animais sentem dor, que os animais se apegam e estão denunciando. Isso é muito bom. Às vezes essa denúncia, as pessoas às vezes têm receio de entrar em atrito com algum vizinho, alguma coisa, mas a denúncia pode ser feita anonimamente. Para facilitar a apuração de denúncias contra maus tratos de animais, já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública projeto de Baleia Rossi, do PMDB de São Paulo. O texto cria uma delegacia virtual específica para essas denúncias, que hoje são feitas em delegacias comuns. Em caso de infração administrativa, o IBAMA poderá instaurar processo administrativo. Se o crime for contra o animal, será apurado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. A hanseníase é uma doença que acomete a pele e outros órgãos, levando à incapacitação física das pessoas. No entanto, essa doença tem tratamento garantido pelo SUS e os pacientes podem ser curados sem sequelas, desde que o diagnóstico seja precoce. A hanseníase é uma doença em nível de pele, né? Ela tem os primeiros sinais e sintomas, pode acontecer na pele,
é uma doença infecto-contagiosa, é uma doença que no Brasil é o segundo no mundo, tem cura, o tratamento é gratuito em todas as unidades de saúde do SUS. O tratamento é tranquilo da hanseníase, a medicação é fornecida pelo SUS e você vai lá de 28 em 28 dias e pega a sua cartela para tomar a medicação. Durante quanto tempo? Eu tomei durante 1 ano. Uma mancha da hanseníase, ela não coça. A hanseníase tem esse componente dermatológico, ou seja, aparece uma lesão, uma mancha na pele. Essa mancha na pele, ela é o principal diferenciador para uma outra mancha, qualquer outra mancha na pele, qualquer outra dermatose, é porque a mancha da hanseníase ela tem uma alteração da sensibilidade naquela área da mancha, pela lesão do nervo periférico. Então, a grande diferença da hanseníase, da mancha da hanseníase, para qualquer uma outra dermatose, para qualquer outra mancha na pele, é o componente da sensibilidade. Quando disseram assim, hanseníase tem cura, eu pensei, vou voltar a ser zerada. Mas isso só acontece quando o diagnóstico é precoce. Por isso que a gente tem que brigar pelo diagnóstico precoce. Quando você faz o diagnóstico precoce, você sai zerado. Eu acho que as outras pessoas só vão deixar de ter preconceito comigo quando eu me aceitar. Quando eu não tiver medo de falar que eu tenho Hansen, quando eu não tiver vergonha de falar que eu tenho Hansen, aí as pessoas vão me aceitar. As pessoas escondem que tem Hansen por medo. Então, como é, se eu não me aceito, como é que eu vou querer que outra pessoa me aceite? Estão abertas as inscrições para o projeto Canto Coral Infanto Juvenil da Fundação Aperam Acesita em Timóteo. São oferecidas 50 vagas destinadas a crianças e adolescentes, divididos em 2 turmas, uma para crianças de 8 a 12 anos de idade e outra para adolescentes de 12 a 16 anos. As inscrições começaram na última segunda e seguem até o preenchimento de todas as vagas. As aulas são gratuitas e cada grupo vai ter 2 ensaios por semana, de segunda a quinta, entre 6 e 7h30 da noite. Durante as aulas, os jovens vão ter a oportunidade de aprender sobre educação vocal e respiratória, cantar em diferentes gêneros musicais, participar de dinâmicas de grupo e atividades de musicalização, além de participarem de eventos representando a instituição. Segundo a Fundação, o objetivo é levar a educação musical para a vida dos jovens, promovendo a socialização. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 31 3849 7744. A equipe de futsal feminino de Ipatinga chega à final da Copa Fabricianense de Futsal contra o São José de Timóteo. O jogo vai ser no próximo sábado, no Clube Casa de Campo, em Coronel Fabriciano, às 3 da tarde. A primeira edição da Copa Fabricianense de Futsal Feminino começou no dia 20 de janeiro e vai até o próximo dia 28. Participaram 8 times femininos com atletas a partir de 16 anos. A equipe patinguense se classificou em primeiro da chave B com 2 vitórias. Na semifinal, venceu por 4-0 a equipe Titãs. Agora, a seleção de futsal da cidade quer conquistar o título e figurar entre as melhores equipes de Minas Gerais. As atletas do Ipatinga treinam no ginásio Eli Amâncio, no Centro Cultural e Esportivo 7 de Outubro, que fica no bairro Veneza, com apoio da Prefeitura de Ipatinga, através de convênio firmado com a Liga de Desportos de Ipatinga. E esta edição fica por aqui. Até a próxima!